comunicadores, aqueles bons comunicadores, eles conseguem criar essa sinergia entre conteúdo, autenticidade e empatia. Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o podcast da Igreja Evangélica Quírios sobre liderança. Estamos aí, acho que há 4 anos, começamos na pandemia, né? Gravando vários podcasts sobre liderança, várias entrevistas. E eu estou pensando aí, veja aí se você concorda, escreve, se você é seguidor do canal. Aliás, comemorando, né? Nosso canal chegou a 30 mil já inscritos, glória a Deus, começamos com 100 pessoas na pandemia, estamos com 30 mil inscritos. Se você acha que a gente pode fazer uma série sobre comunicação e isso seria relevante para você, compartilha comigo, escreve aí no YouTube, manda um recadinho nas redes sociais, você que segue o podcast, que a gente quer, estou pensando em fazer uma série sobre comunicação. Vou começar hoje falando sobre comunicação e se você concorda com essa série, a gente vai melhorando ela e vai aprofundando mais. Hoje eu vou falar sobre uma das coisas mais importantes, às vezes, na comunicação. A gente se preocupa com conteúdo, a gente se preocupa, às vezes, com apresentação, a gente se preocupa, às vezes, com PowerPoint numa apresentação. Isso é tudo muito importante, isso é maravilhoso. Mas, às vezes, a gente não se prepara de como a gente vai criar uma conexão para realmente a nossa comunicação ser ouvida e ser entendida. Então, o tema de hoje é sobre conexão na comunicação. Há uma coisa interessante sobre isso, porque você sabe que de forma muito básica a comunicação é uma pessoa vai falar, uma pessoa vai escrever, uma pessoa vai digitar e a outra pessoa vai receber essa palavra e vai interpretar. Se essa palavra não foi interpretada, não foi entendida, não houve comunicação. Então, é claro que isso abre um leque enorme, né? Porque às vezes você entende essa pessoa através de gestos, através de maneira como ela vê você, e isso vai criar um ambiente de comunicação. Mas, geralmente, é isso que a gente entende de comunicação. Alguém vai falar, outra pessoa vai ouvir, mas para ouvir uma comunicação, realmente essa pessoa tem que ouvir, tem que entender, e essa pessoa que falou tem que ser entendida. Então, isso gera uma comunicação. Quando a gente vai treinar um comunicador, é muito comum esses cursos de comunicação, eles falarem muito a respeito sobre o conteúdo. Então, você tem que preparar um conteúdo que seja dinâmico, que seja fácil, que tenha uma boa apresentação, mas geralmente se deixa de fora algumas pequenas atitudes que nós temos na comunicação que podem gerar realmente conexão ou sabotar a gente. E eu vou falar de 2 hoje que eu acho que são extremamente importantes e geralmente difíceis de serem praticadas, porque você vai entender no meio do processo que existem alguns impedimentos até emocionais para a gente praticar. 2 coisas que geram conexão, né? Um conteúdo é bom, a apresentação é boa, a introdução foi legal, mas se não tiver autenticidade, primeira coisa, guarda aí, autenticidade. E a segunda coisa mais importante ainda, empatia, a sua comunicação não gera conexão. E muita gente vai ouvir o que você está falando e não vai prestar mais atenção porque não gerou grude, não grudou, não colou a palavra. Então vamos tentar trabalhar isso aí. Quando um comunicador, por exemplo, tem uma lacuna no seu jeito de falar, ele é um pouco vazio na autenticidade. Você já viu gente assim, que ele vai falando coisas assim que parece que não está nele, ele não acredita naquilo, ele não entende aquilo como verdade, mas ele está falando, ele está ensinando. E ele deixa esse vazio, isso gera um distanciamento entre quem está falando, por mais que seja bom conteúdo, por mais que ele tenha uma boa eloquência, as pessoas começam a duvidar se aquilo é uma verdade. A segunda coisa é a autenticidade, porque muitas vezes as pessoas não percebem que no meio da sua, empatia, porque no meio da sua fala existe uma certa irrealidade, um certo distanciamento entre o comunicador e as pessoas que estão ouvindo. Então, a empatia vai mostrar que você entende as dores das pessoas e que elas passam e o que elas sentem, e você vai mostrar para elas que você entende o que elas têm vivido. Já a autenticidade vai mostrar para elas que você é uma pessoa real, que você tem uma vida real, que você tem
dificuldades e dúvidas reais. Então vamos trabalhar um pouco primeiro a autenticidade, né? Eu conheço um pregador que eu gosto muito, ele sempre fala assim no meio da pregação dele, às vezes até copio ele, às vezes. Ele diz o seguinte: estou pregando para pessoas reais no mundo real. Por que ele fala isso? E por que às vezes eu também falo isso? Porque às vezes a gente está levando algo para ser trabalhado que está no mundo só das ideias, está no mundo da utopia, um mundo irreal, por exemplo, um mundo onde que ninguém fica nervoso, um mundo onde ninguém fica irado, um mundo que as pessoas são perfeitas, onde não há problemas, onde as pessoas não passam dificuldades. E isso não é real para quem está ouvindo e aquilo acaba frustrando a gente, né? Acaba trazendo uma tristeza para nós. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse, todos nós podemos ser um bom comunicador. Você pode ser um bom comunicador, eu posso ser um bom comunicador. Tira da sua cabeça essa ideia de que apenas o dom vai fazer o que você... Existem coisas que a gente precisa aprender. Então você tem essa capacidade de ser um bom comunicador. A segunda coisa que você precisa entender, que ainda que você seja um bom comunicador, você precisa melhorar às vezes algumas coisas para que você possa desenvolver melhor ainda mais a conexão com as pessoas que você comunica. Terceira coisa que você precisa entender, existem coisas que são chaves que a gente vai aprender e que nessas chaves a gente vai entendendo algumas coisas que vão nos clareando as ideias, que vão nos ajudando a comunicar. Quarta coisa que você vai precisar entender, existem muitas coisas que são traumas, mágoas, tristezas, eu as tenho, eu tenho algumas coisas que é difícil, que impede às vezes a gente de ser autêntico, porque a gente tem medo do julgamento, tem medo da forma como as pessoas vão falar conosco. Então a primeira coisa é essa, querido, tem muita coisa boa, você fala, as pessoas escutam, tem muita gente que te ouve, tem muita gente que curte o que você fala, mas tem coisas que você agora precisa melhorar, isso é importante para nós também. Mas lembrar também que para você melhorar, você precisa aprender algumas coisas e também entender que existem algumas coisas que nos sabotam, que são traumas para nós. Por exemplo, quando nós comunicamos e tentamos ser mais autênticos, olha que coisa interessante, as pessoas acabam julgando a gente sente a pressão do julgamento. Puxa, se eu falar isso, o que elas vão pensar? Se eu comentar isso, será que elas vão achar que o meu casamento está com problema? Se eu fizer aquela pergunta, será que elas vão entender que eu não creio nisso, ou que eu creio naquilo? Então, às vezes é difícil você vencer a pressão da autenticidade, então é mais fácil às vezes para algumas pessoas se colocar numa redoma lá, onde que elas estão acima de todos os problemas e todo mundo que está abaixo dela passa por aquelas lutas, mas ela não passa porque ela já está em cima. Parece que isso é bom, escuta, parece que isso é bom, só que quem está ouvindo você está ficando enjoado, por dois motivos, vou provar para você, preste atenção. Primeiro motivo, você está rebaixando as pessoas. Eu sei que você não está querendo rebaixar ninguém, mas você está se colocando num pedestal tão alto que a maneira como você fala não tem autenticidade, a pessoa se sente rebaixada. Ela fala, esse cara não está muito acima das necessidades, eu não consigo fazer o que ele está falando. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que se torna uma coisa chata, né? Você fica ouvindo a pessoa te rebaixando, a pessoa falando que ela está muito lá em cima, e você vendo nas atitudes do dia a dia dela que ela não é tão boa assim, porque ninguém consegue ser tão bom assim. Todo mundo tem seus problemas, tem suas dificuldades. Então, a autenticidade é um desafio para nós, porque a gente sofre a pressão na hora de comunicar e as pessoas vão julgando sobre nós os seus julgamentos, e a gente vai sentindo aquele fogo, aquela coisa do julgamento que vai fazendo a gente fugir da autenticidade. Então parece que é mais fácil a gente criar um personagem, se tornar uma persona, e essa persona lá, quando sobe no púlpito, vai dar uma palestra, ela é incrível, maravilhosa. Muitas pessoas vão conectar com isso, mas muita gente também vai começar a evitar. Então não é difícil entender que nós podemos, por causa dessa pressão, nos tornar esse personagem, mas com o tempo, essa pessoa irreal, essa pessoa utópica, essa pessoa que sempre está muito bem feita e tal, ela vai acabar se tornando uma pessoa que não agrada aos ouvintes, que não conecta, porque a pessoa fala, isso não é verdade. Ele está falando de uma coisa que ele não vive, está falando de uma coisa que ele não sabe. Agora, uma coisa que eu aprendi é que a autenticidade tem que estar dentro da gente. Não adianta você, por exemplo, dizer
que você acredita numa coisa, mas por mais que você tenha toda a pressão, toda a força que você faz para ensinar aquilo, quando você não acredita, o teu tom de voz é mais dúbio, é mais duvidoso, a tua gestual não combina com aquilo que você está falando. Você está falando porque você precisa acreditar nisso e a tua cabeça está fazendo não, 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 não. A gente se condena. Então uma das coisas que eu sempre acredito é que antes de eu preparar uma mensagem, preparar uma pregação, eu primeiro tento entender se eu acredito, se eu realmente entendo, se aquilo é real para mim, porque isso vai me ajudar na hora de eu falar com toda a autenticidade que eu puder falar. Então nós lutamos pela autenticidade o tempo todo, nós vamos guerrear por elas, para sermos autênticos, para podermos falar aquilo que nós realmente pensamos. Isso gera impacto, as pessoas falam, puxa, ele pensa diferente de mim, mas ele pensa, ele tem um pensamento até coerente. Então, mas às vezes por causa da pressão a gente hesita ser autêntico, porque a gente quer agradar as pessoas, porque a gente quer que todo mundo fique feliz com a gente, e essa é uma sabotagem enorme, né? A autenticidade é a expressão de quem você realmente é. E então, ser autêntico é um problema, porque se você não está curado, se você não está resolvido, se os sentimentos seus não são claros sobre determinado assunto e você está tentando buscar autenticidade, talvez você acabe se tornando uma pessoa até perigosa. Então tem certas coisas que a gente tem que às vezes deixar de lado porque a gente não está pronto para falar sobre aquilo, porque aquilo não está resolvido dentro da gente. Faz sentido o que eu falei? A gente está olhando para as coisas e a gente fala, puxa, mas eu não acredito nessa... E você está tentando falar, não resolve. Bom, essa é a primeira parte, a parte da autenticidade. Então, a autenticidade é ser autêntico, ser genuíno, se conectar com as pessoas, com aquilo que você pensa, vive, expressar realmente a sua originalidade, o seu pensamento, sua vontade de ser, sair um pouco do que um disse, o fulano falou, o Beltrano falou. Tem muita gente que usa muito isso nas suas prédicas, citando um monte de gente que nem sabe quem é o cara, mas ele pegou lá a frase dele da internet, e aqui não tem nada a ver com ele, não é original, não parte do coração dele, não mostra nenhum tipo de pensamento. As pessoas querem ouvir você, por isso que você foi convidado a falar. Segunda coisa importante é a empatia. E a empatia é uma das coisas que eu tenho visto que tem faltado muito nos pregadores hoje. Muita gente, quando vai pregar, ou vai ensinar, ou vai dar uma aula, sobe num pedestal de como, olha, eu estou aqui, eu sei tudo e você não sabe nada, e você está passando por coisas que a minha alma não se conecta. Por quê? Porque ser empático é compartilhar a alma, é você sentir a dor do outro, é você entender que já lá atrás já houveram processos na sua vida que não foram resolvidos, e que hoje você poderia estar sentado ali, ouvindo uma pessoa que lá atrás dizia para você como você não mudou nisso, como você não resolveu isso, e você se sentia cada vez mais afundado no banco. Então a empatia, ela gera essa conexão, ela é poderosa para gerar conexão, porque você sente a dor do outro, você sente o que o outro está passando, você sente o que o outro está vivendo. Então é muito importante para as pessoas, para elas sentirem que realmente dentro de uma mensagem, ou dentro de um estudo, ou dentro de uma apresentação até na empresa, que as pessoas entendem as dificuldades que ela passa. Porque senão elas vão ouvir e vão dizer para você, tá bom, foi muito legal, mas ninguém vai fazer nada com aquilo, porque ela não acreditou, não se conectou com aquilo que você falou. Então, você está sendo empático quando? Quando que a gente percebe que a gente está sendo empático? Quando você olha para aquilo que está ensinando ou comunicando e as pessoas que ainda não conseguem viver, nem vencer ou crer naquilo que você está ensinando, e você consegue parar isso e dizer assim, eu entendo você, eu entendo o que você está pensando, eu compreendo que é a sua resistência, eu entendo o seu sentimento, eu entendo porque que você acha que é impossível. Isso gera uma conexão. Porque uma coisa é falar assim, por exemplo, pega o seu filho, você vai comunicar para ele. E vai falar, olha, você precisa tirar melhor as notas na escola. E ele
cheio de pensamentos que ele é incapaz, que ele não tem, que ele não sabe, ou que ele não gosta da matéria, ou que ele não gosta da escola. Não, você tem que tirar uma nota melhor, porque eu, na sua idade, eu tirava uma boa nota. É verdade, você tirava boa nota em tudo? Alguns mas a maioria teve lá um dia ou outro, tirou uma nota vermelha, né? E a gente acaba não sendo empático nisso. Então, poderia ter sido diferente essa conversa. Talvez você chegasse para o seu filho e falasse assim, entende, a comunicação está em todos os âmbitos, né? Em todos os ambientes. Você pudesse falar para o seu filho, olha, eu entendo que você está com medo, eu entendo que não é fácil. Eu já tive uma vez que eu tinha uma nota vermelha e eu fiquei pensando, minha cabeça entrou em parafuso, se eu tivesse que fazer de novo toda a aula, se eu tivesse que estudar um ano inteiro de novo por causa de uma matéria. Mas olha, vamos tentar, você pode, você é capaz, e o que você pode fazer para melhorar. Então, você vai criando uma conexão, que a empatia gera essa conexão. Quando que você reconhece que você tem uma comunicação empática? Quando você diz eu entendo, e quando a pessoa, na sua maneira de falar, talvez no seu gestual, ela diz, puxa, você está me vendo, você me enxerga, você percebe, né, e você me aceita. Então isso gera uma empatia. Isso não quer dizer que você vai aceitar para deixar a pessoa no mesmo lugar. Quer dizer que você vai aceitar para levantar essa pessoa. Então tem muita gente que eu gostaria de dar mais oportunidade, mas por falta dessa autenticidade, por falta dessa empatia com os que não conseguem atingir o nível dessas pessoas, a gente tem dificuldade, porque a conexão é perdida. E quando a conexão é perdida, as pessoas não estão mais prestando atenção. O que você está falando está certo, o que você está falando é bom, o que você está falando é verdadeiro, tem embasamento, tem fundamentação, tem conteúdo, mas não tem conexão. E aí não adianta. Pode ter tudo isso, mas a pessoa não vai ouvir. Então a mais alta comunicação acontece quando a gente cria uma sinergia entre a conexão da empatia com a autenticidade. Aí que essa sinergia gera a conexão. Então, como é que eu sei que a minha comunicação está sendo atingida? Por exemplo, eu escuto muito isso nas pregações, né? E agradeço a todos os irmãos que falam isso para mim. Vocês não sabem como vocês são importantes para mim quando vocês falam isso. Por exemplo, tudo que você pregou era para mim. Parece que nós estávamos sozinhos numa sala. Só tinha eu e você. Você colocou uma câmera lá em casa. Essas frases indicam que de alguma forma eu me conectei com essa pessoa, embora eu não a conheça. Mas aquilo que eu estava falando trouxe empatia e trouxe autenticidade. Ela sentiu que era real. Por exemplo, hoje eu coloquei um post sobre a minha última pregação, sobre Nabal e Davi, e o tema da pregação era esquece. E foi muito legal porque o pessoal comunicando comigo escrevia esquece, 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 né? Teve até um irmão que colocou esquece filho. Quer dizer, as pessoas entenderam, a comunicação foi transmitida, a palavra foi chegada, porque eles lembram o que está sendo falado. Então isso é o importante, né? Hoje, quando você for lesado, maltratado, ofendido, você vai lembrar que você tem um justo juízo, você vai lembrar que isso não termina o projeto de Deus na sua vida, e isso é importante para nós. Então, a gente precisa criar essa autenticidade. Os autocomunicadores, aqueles bons comunicadores, eles conseguem criar essa sinergia entre conteúdo, autenticidade e empatia. Eles vão gerando isso e as pessoas vão se envolvendo, elas vão gravando, elas vão lembrando. E é por isso, por exemplo, que às vezes a gente escuta pessoas falando assim para mim, eu lembro que você pregou há 3 anos atrás. Eu não lembro, mas a pessoa lembra, porque criou uma conexão. Foi importante aquela palavra, marcou a vida dela. Isso é muito importante. Um alto nível de conexão na comunicação acontece quando existe essas duas sinergias, autenticidade e empatia. E aí aquilo vai explodir. Bom, quais são as nossas dificuldades? Quando comunicamos sem empatia, perdemos o impacto. Olha que interessante, né? Presta atenção se isso é real. A pessoa começa a falar, mas ela não tem nenhum tipo de solidariedade, ela está falando de cima para baixo, ela está se impondo, ela está demonstrando, por mais que ela tenha achando que está demonstrando autoridade,
Na verdade, às vezes ela está demonstrando medo, ela está demonstrando fraqueza, ela está demonstrando insegurança. Ela é tão autoritária que, na verdade, ela está demonstrando que ela está com medo de fazer aquilo. Sabe aquela história do cachorro rosnando de medo? Parece que ela está fazendo isso. Então, essa dificuldade de você não ter empatia vai gerar a perda do impacto. Aquilo que você fala, tá bom, legal. Ah, joia. Tá bom. Vou dar um exemplo, vou tentar criar um agora. Você vai falar, vós, maridos, amai as vossas esposas. Maridos, vocês têm que amar a sua mulher. Marido, você tem que... E o marido fala, tá certo, tá bom, legal, eu tenho que amar. Mas você não sabe o que está acontecendo, você não está vendo. Agora você fala assim, olha, marido, é difícil, às vezes tem momentos complicados, né? Todo relacionamento tem dificuldade. Opa, peraí, todo relacionamento meu também tem. Mas mesmo no relacionamento com dificuldades, a gente precisa aprender com o Senhor a amar nossas esposas. Olha que forte isso, né? Aí a pessoa fala, puxa, mas... E como é que eu faço isso? Né? Aí que entra então a ministração, a palavra e tudo mais. Segunda coisa, a segunda dificuldade, quando a gente perde a autenticidade, nós produzimos enfermidade. Deixa eu explicar para você por quê. Porque você está jogando uma situação tão irreal, tão impossível, tão utópica, que a pessoa começa a se sentir enferma, ela começa a se sentir doente, né? É radical demais. Então a pessoa começa a falar, você que está doente, você não tem fé, se você tivesse fé você não ficava doente. Poxa, peraí, né? Então eu fiquei doente, fiquei com uma gripe, eu não estou com fé. E aí você fala, então eu não estou com Deus, como é que é isso? E com o tempo isso vai gerando uma enfermidade. Então a gente precisa tentar recuperar isso, né? Essa autenticidade, porque além de gerar enfermidade, ela vai gerar uma desconexão geral com o grupo, né? Você começa a ouvir uma história lá que você vê que o cara está contando lorota para você, você fala, não vou escutar isso aí, isso não tem nada a ver, isso aí não é verdadeiro, isso não tem realidade. Então a gente precisa criar essa conexão. Bom, gente, primeiro assunto então, para se tornar um comunicador, seja dentro de casa, seja com os nossos filhos, seja com nossa esposa, nosso marido, seja no trabalho, seja no ministério da igreja, aprenda a comunicar com realidade, com clareza, com verdade, com um sentimento conectado com a sua própria entendimento e personalidade, que a gente está chamando de autenticidade. E aprenda também a fazer isso com amor, com empatia, sentindo a dor do outro, compreendendo que os processos são diferentes, que as fases são diferentes, que nem todo mundo teve o mesmo aprendizado, nem todo mundo teve o mesmo crescimento que você, e que não é por isso que ela é ruim, mas ela pode ser ajudada. Essa é a mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, acho que serve para alguém que está precisando de ajuda aí para fazer uma apresentação na faculdade, fazer uma apresentação na escola, manda para essa pessoa aí. Eu tenho certeza que o objetivo desse canal é esse, é ajudar você a crescer, a expandir, a prosperar, já fazendo muita coisa boa que você já faz, mas tendo sempre algo novo para você pensar e desenvolver. Que Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha gostado desse podcast. E tudo quanto fizer, prosperará.